E eu recebo várias perguntas, eu sempre abro caixinha de perguntas aqui semanalmente e eu recebo muitas perguntas sobre inventário. Então eu selecionei as principais perguntas que mais repetem sobre inventários, tá? Para hoje trazer aqui para vocês esse conteúdo, esse bate-papo. E eu queria muito aproveitar para falar do quanto é importante que você, advogado, advogada que está me ouvindo aí, se você de repente trabalha nessa área de sucessões, essa questão das custas nos inventários, ela é de extrema importância, porque você está lidando com uma situação que já é naturalmente difícil e dolorosa para o seu cliente. Né? Você está falando ali de uma pessoa muito amada, muito querida que se foi e que agora precisou a parte burocrática agora ser resolvida, né? Então, você saber exatamente quais são as custas que vão incidir naquele inventário, você poder transmitir essa informação com segurança, com confiança para o seu cliente, isso vai fazer com que ele se sinta mais tranquilo, mais seguro, né? Porque ele vai saber exatamente quanto ele vai gastar, ele vai poder se programar, tá? Eu tenho muitas histórias para te contar aqui hoje que você vai ver que as custas do inventário, elas podem, infelizmente, trazer uma surpresa muito desagradável para os seus clientes, tá? Então, por isso que eu tô falando, já é uma situação muito difícil, uma situação de dor, e você ainda poder não saber transmitir com segurança quais são essas informações e dar esse tipo de anúncio de que ele vai ter que pagar muito mais do que ele esperava pagar, às vezes não vai ter condições de pagar, tem que fazer um empréstimo, tem que vender alguma coisa, né, que está recebendo ali de herança para poder quitar, né, essas custas, isso aí traz um enorme desconforto. Isso pode trazer um grande problema familiar, tá? Então, eu sei que tem muita gente nova chegando aqui no perfil, tá? Fico muito feliz vendo que a cada dia que passa, mais pessoas chegam ao Help Juris. E então eu quero aproveitar para me apresentar, tá? Para quem não me conhece, eu sou Daphne Cunha. Eu sou servidora do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio de Janeiro, já há mais de 13 anos. E há cerca de 10 anos que eu trabalho em vara civil. E um dos meus principais trabalhos é exatamente fazer a conferência de recolhimento de custas. E, gente, eu já passei por diversos setores dentro da vara civil. Eu já fui assessora de juiz, eu já fui chefe de serventia, substituta de chefe de serventia, eu já trabalhei na digitação, no apoio, no processamento. E atualmente eu faço um pouco de tudo, trabalho dentro do cartório, tá? E faço um pouco de tudo. Mas eu principalmente trabalho com as custas, tá? As custas iniciais, as custas também incidentes no meio do processo. Isso aí é o grosso, assim, no meu trabalho atualmente. E de onde nasceu o Help Juris, né? Por que que eu estou aqui? Porque eu percebi, gente, ao longo dessa minha trajetória, né, vendo o processo de diversos ângulos, eu percebi o quanto não dar atenção à questão das custas atrasava os processos, tá? E não é pouco atraso, não. Cada vez que você erra aí no recolhimento de custas, o seu processo atrasa, em média, 90 dias. E você que atua aí, né, na área civil, você sabe que você vai ter que recolher custas em diversas ocasiões ao longo do processo. Não é só na inicial, você vai recolher custas na inicial, mas você vai recolher custas também em diversas ocasiões, né? Então, cada vez que você não se adianta quando você faz o pedido, não recolhe aquelas custas, cada vez que você, quando intimado a recolher, você recolhe de forma equivocada, cada um desses atos seus gera um atraso de aproximadamente 3 meses. Ao longo de todo o trâmite processual, pode ser que você esteja provocando um atraso adicional de alguns anos no seu processo. Então, é uma situação que tem sim que ser muito observada pelo advogado. Isso vai trazer uma grande diferença para a sua advocacia, tá? Para vocês terem uma ideia, o meu marido, ele também é servidor.
e ele também trabalha numa vara civil. Mas, ao contrário de mim, ele começou nesse mundo das custas há pouco tempo, tá? Então, ele também tá aprendendo e tal, e ele é substituto da chefe dele. E ela saiu de férias. Durante esses 30 dias que ele ficou, né, no lugar da chefe e ele ficou responsável por fazer a conferência das custas iniciais, gente, em 30 dias de distribuição de processos, ele pegou apenas 3 ações, gente, só 3, que estavam com as custas recolhidas corretamente. Numa vara, a vara em que ele trabalha, tem aí uma média de distribuição de mais ou menos 15 processos por dia. Em 15 processos por dia, durante um mês, vamos botar em uns 20 dias úteis, né? Em 20 dias úteis, 15 ações por dia, 3 só estavam corretas. É muita coisa. A gente percebe que os advogados ainda pensam que as custas são um detalhe, tá? Só que não é um detalhe. É algo que realmente pode trazer uma grande diferença para a sua advocacia, tá? E aí, nós vamos entrar então na questão do inventário. Eu trouxe para vocês aqui algumas perguntas, tá? Que eu vou responder e que vocês vão ver também o quanto é importante você conhecer sobre as custas do inventário. Vamos lá, vou começar com vocês aqui com a nossa primeira pergunta. A advogada me mandou assim: vi que existem muitos modelos de inventário. Fico perdida. Dá uma dica para encontrar o modelo certo mais rápido? Gente, inventário, na minha opinião, é uma das ações de fato mais complexas para você encontrar qual é o modelo certo de custas, tá? Isso porque existem 13 modelos diferentes de inventário, isso mesmo, 13 modelos diferentes lá no site da corregedoria, tá? Só que a minha dica para você encontrar mais rápido é a seguinte: o que importa para você compreender as custas do inventário? O que deve ser o seu norte são os bens que estão sendo inventariados. O que importa são os bens que compõem o monte. Vou te explicar melhor. É levado em consideração nessa grade se você tem bens móveis, ou se você tem bens imóveis, ou se você tem bens móveis e imóveis, tá? Então você tem modelo de custas só para quem tem bens móveis. Por exemplo, valores, carro, né, veículos, os móveis que guarnecem a residência, coisas desse tipo, tá? Você tem vários modelos de inventário para quem só tem bens imóveis, né? Aí tem uma residência, pode ser bem imóvel residencial ou não residencial, existe um modelo separado para cada um, tá? E existe aquele modelo que engloba tudo, que aí ele vai, né, ser o modelo que cobre todas as possibilidades para quem tem aí um monte a partilhar, que tenha bens móveis e imóveis. Então é muito importante que você já tenha ali arrolado direitinho quais são os bens que você está inventariando nessa ação, tá bom? Diante disso, aí sim você vai lá para o site da corregedoria e você vai localizar os seus modelos. Porque, por exemplo, gente, nos bens móveis vai estar separado essas gredes por faixas de valores, tá? Por exemplo, grade para inventário com bens móveis até 50 mil reais, avaliados em até 50 mil reais. De 50 mil a 100 mil. E o outro de 100 mil a 200 mil. E assim por diante, tá? Existem vários modelos. A mesma coisa acontece com os bens imóveis, só que aí os imóveis não é por valor, é por metragem. Aí, por exemplo, você tem lá um imóvel residencial com até 60 metros quadrados. Para quem tenha um imóvel residencial de 60 metros até 200 metros quadrados. Tem lá todas as hipóteses. Então, você sabendo quais são os bens, você vai fazer lá o cara crachá com o modelo todos os modelos que existem na corregedoria, tá bom?
Não, parece realmente muito complexo, mas a hora que você coloca no papel e que você abre lá os modelos e vai olhando um por um, você vai ver que não é tão difícil assim, tá bom? E uma coisa muito importante, a taxa judiciária no inventário, ela não segue a regrinha do 3P. Quem segue o Help Juris aqui há mais tempo já sabe qual é essa regrinha. A taxa judiciária, gente, em regra, ela é calculada, né, na proporção de 3% sobre o valor dos pedidos e não sobre o valor da causa. Esse é o erro mais comum que os advogados cometem, tá? Mas no inventário também não funciona assim. No inventário é bem diferente. Isso tudo está previsto lá no Código Tributário Estadual, tá? Que é o Decreto-Lei número 05 de 75, tá bom? Lá que está previsto todo o regramento da taxa judiciária. E aí é o seguinte, no inventário, a taxa judiciária ela equivale a 1,5 vezes o valor das custas dos atos dos escrivães. Então, você sempre vai utilizar exatamente o modelinho que esteja disponível lá na corregedoria, porque ele vai trazer já para você o valor dos atos dos escrivães e ele já vai trazer calculado 1,5 vezes esse valor é a taxa judiciária, tá? Espero que essas dicas, advogada, te ajudem, tá? Nessa questão que você me mandou, porque eu sei que pode dar uma enrolada mesmo lá para localizar. Mas então é só fazer cara crachá dos seus bens com os modelos da corregedoria, ok? E aí, gente, eu tenho uma pergunta, a segunda pergunta é muito interessante. E pode ser que você esteja arrumando um baita problema para os seus clientes. Vamos lá. Daphne, vale a pena pedir custas ao final em inventário? Olha, a gente sabe que inventário, gente, é uma das ações que, infelizmente, que tem maior capacidade de demorar, né, dentro aí de um trâmite judicial. Por quê? Além de ser extremamente burocrático, depender de muitas certidões, de pagamento de impostos, etc e tal, que às vezes as partes têm dificuldade, né, de conseguir toda essa documentação, mas isso é o de menos. O problema é quando os herdeiros não estão de acordo. E isso, infelizmente, acontece com bastante frequência, né? A gente vê que as partes não entram num acordo, e aí começa a briga, e aí aquele inventário que tinha tudo para se desenrolar rapidamente, né? Ele fica parado, aí tem briga porque pede remoção de inventariante, e aí herdeiro que não concorda com a partilha, enfim. Podem acontecer muitas coisas no inventário. E qual é a questão das custas ao final? O que vocês precisam ter em mente é o seguinte: quando você entra com a ação e você pede para o juiz que ele postergue, né, o pagamento das suas custas para o final do processo, isso significa o seguinte, que para você ter sentença, você tem que recolher essas custas. O ao final significa antes da sentença, tá? E esse é um ato totalmente discricionário do juiz, tá bom? Ele pode ou não deferir isso aí para você. Lógico que você vai juntar em toda a documentação, vai instruir muito bem o seu pedido, tá bom? Mas pode ser que o juiz defira, pode ser que não defira. E se ele deferir o seu pedido de custas ao final, você tem que ter isso em mente, que você vai ter que recolher isso antes da prolação da sentença, tá? Você vai ser intimado a fazer esse recolhimento. E aí suponhamos que você tenha um inventário que tem algum desses problemas que eu te falei, ou que as partes estão com dificuldade de regularizar a documentação, ou que está tendo briga entre os herdeiros, eles não entram no acordo, e esse inventário se prolongue por muitos anos. Suponhamos que ele se prolongue por 5 anos, por 10 anos. E a questão das custas afinal é o seguinte, gente, você vai precisar atualizar o valor dessas custas no momento do pagamento. Você não vai pagar exatamente o valor que você viu lá no dia que você entrou com a ação. E as custas do inventário estão bem caras, estão muito caras mesmo, tá? Se você tiver, de repente,
com um inventário que tenha muitos bens, tá? Que tenha muitos imóveis, por exemplo, imóveis não residenciais. O valor dessas custas é bem alto, tá? Eu vou até, deixa eu abrir um modelo aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Eu já estava até com um outro aberto aqui. Deixa eu pegar um aqui para vocês dos bens imóveis. Só para vocês terem uma noção do que eu tô falando, tá? E essa atualização é o seguinte, funciona da seguinte forma. Essa atualização, ela se dá pela UFIR-RJ, tá? A UFIR é a Unidade Fiscal de Referência. Todo ano, essa Unidade Fiscal de Referência, ela é atualizada, tá bom? Então, isso significa o quê? Que você vai pegar as custas lá do início, que você deveria ter entrado, né? Que você deveria ter adiantado no momento da propositura da ação, e você vai atualizar pela UFIR da época que você vai pagar, tá? Então, se de repente passaram aí 5 anos, 10 anos, gente, se você é advogado e atua na área sucessória, você sabe que o que eu tô falando é plenamente possível e acontece com frequência, infelizmente, do inventário se arrastar por bastante tempo por N questões, tá? Então, só para você ter uma ideia, tá? Para você ter uma noção. A UFIR, de um ano para o outro, ela aumenta em média em 7, 8%, às vezes mais, às vezes menos. Ela segue mais ou menos a inflação, tá? Só para você ter um parâmetro. Então, em 10 anos, se você for pensar, né, uns 10% em média a cada ano, pode ser que dobre o valor das suas custas. Ou mais que isso, tá? Então, eu tô aqui falando, né, e acabei não pegando aqui o modelo que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui, olha, de bem, se você tiver apenas um bem imóvel não residencial, você já tem que usar esse modelo que eu vou ler para vocês. Olha só de atos dos escrivães, você vai ter que recolher R$ 4.241,29 por cada imóvel não residencial ou cada imóvel residencial excedente. Porque existem várias hipóteses, vários modelos aqui para quem tem apenas um imóvel residencial. Então, se você tem mais de um imóvel residencial, você cai aqui. Ou se você tem algum imóvel não residencial, você também cai aqui. É 4.241 só os atos escrivães. Lembra que eu te falei que a taxa judiciária é 1,5 vezes isso? Então, é 4.000 e pouco por cada imóvel de atos escrivães, mais 6.361,94 de taxa judiciária. Fora os percentuais legais, tá? Que aí incide CARG, FUNPERJ, FUNDPERJ, FUNARPEM, FET, tem distribuidores, enfim, tem vários itens dessas custas que deixam, infelizmente, essas custas de inventário muito caras, tá? Para vocês terem uma ideia, gente, eu com regularidade, tá? Eu intimo algumas partes para fazerem complementação desse tipo de custas ao final, que a pessoa pega e recolhe a custas basiquinha, achando que, não, eu entrei há 10 anos atrás, aí recolhe só um basiquinho. Hora que eu vou atualizar, eu intimo partes para recolherem R$20 mil a mais, R$30 mil a mais. Então eu quero que você pense se vale a pena você passar por isso e poder dar essa notícia para o seu cliente. Imagina, a hora que está lá para sair a sentença, para finalmente conseguir aí um formal de partilha, para regularizar, né, esses bens, aí você vira e fala assim, olha só, a gente vai ter que complementar custas aí em R$20 mil, em R$30 mil. Pode ser que você crie um baita de um problema, né, para essa família. É bem complicado. Então, você ter essa informação que eu estou te dando agora vai fazer com que você traga consciência para o seu cliente. Porque aí, se ele disser, não, tudo bem,
eu topo pedir as custas ao final, porque agora eu não tenho nada e mesmo que eu tenha que pagar muito mais daqui a algum tempo, a alguns anos, tudo bem, eu estou disposto a pagar mais. É diferente, concorda? É muito diferente. Você dá esse poder de escolha para o seu cliente e você mostra para ele que pode ser que fique muito mais caro, né? Então, eu acho que isso faz com que você crie laços de confiança, de credibilidade com o seu cliente. Isso traz muita diferença para o seu trabalho, né? E aí, eu devolvo então a pergunta para você. Você acha que no seu caso vai valer a pena pedir custas ao final para inventário? Conversem com o seu cliente direitinho, tá? E explica para ele dessa história da UFIR, que vocês vão ter que fazer a atualização das custas pela UFIR, tá bom? E aí, gente, vamos passar para a nossa próxima pergunta. E ó, se vocês tiverem mais perguntas, tá? Pode me mandar aqui, que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Qualquer pergunta que você tenha sobre inventário, ou que não seja sobre inventário, sobre custas, pode me mandar aqui, que a gente desenrola, tá? Vamos lá. Me perguntaram também, Daphne, o formal de partilha tem custas? Olha que interessante, gente. O primeiro formal de partilha não tem custas. Você não precisa recolher nada pelo primeiro formal. Você vai recolher custas se você tiver que, ser expedido mais de um formal, ou inclusive se tiver que ser expedida uma segunda via desse formal, tá? Aí sim tem custas. E eu vou até te dizer aqui quais são essas custas. Vamos lá. Eu tô com ela aqui, ó, para você ter uma noção, né? Os atos dos escrivães para o formal de partilha, o valor dele é R$ 177,74. Isso agora em 2023, tá? Se você depois, por um acaso, ver esse vídeo aí em outro ano, tem que dar uma verificada lá na tabelinha se ainda é esse valor, tá bom? Esse é para 2023. E, além disso, além desse valor de atos dos escrivães, você vai também recolher o valor de conferência de cópias, que recolhe lá na continha dos atos postais, é a mesma conta dos atos postais, tá? E esse valor é R$ 5,13 por cada folha que vai ser conferida, por cada folha que vai instruir esse formal de partilha, tá? E eu tenho uma dica muito interessante para vocês, advogados, que é a seguinte: agora, né, já há algum tempo que a gente está aí com o processo eletrônico é uma realidade em todas as comarcas, o grosso dos processos no tribunal já são eletrônicos, e a gente já sabe que em muitas serventias extrajudiciais, né, nos RGIs, eles já fazem esse formal de partilha, eles fazem o registro do formal lá sem a necessidade do formal físico, tá? Sem a necessidade de montar aquele formalzinho na pastinha. Então, dá uma verificada se você precisa mesmo fazer esse requerimento que vai gerar as custas dessa conferência de cópias. Porque você imagina, R$ 5,00 cada cópia, se você tiver aí que juntar 100 cópias nesse seu formal de partilha, vai dar R$ 500 aqui só de conferência de cópias. Tá? Então, de repente, já é uma grana que dá para economizar nessas custas se você puder fazer esse formal eletronicamente, tá bom? Que aí, nesse caso, simplesmente o cartório envia o formal, só o formal, lá pro RGI, normalmente esse envio é por malote digital, tá bom? E aí, lá mesmo no RGI, eles conseguem ter acesso ao processo que é eletrônico, tá bom? E aí vão retirar de lá todas as cópias necessárias para fazer a instrução desse formal. Então, acho que vale a pena você pensar nisso aí, porque é uma boa possibilidade. De qualquer maneira, gente, essas custas, como eu disse, só vão ser necessárias a partir do segundo formal, tá? O primeiro formal não tem custas, tá bom? E eu ainda tenho aqui mais uma pergunta que é muito interessante e que vai trazer muita celeridade para o seu inventário. Vamos lá. Onde posso encontrar toda aquela listagem de documentos para instruir o inventário? Olha só, doutores, doutoras que estão me ouvindo aqui agora, é muito importante que você saiba instruir o seu processo, o seu inventário,
corretamente e o mais rápido possível. Há pouco tempo atrás, lá no cartório em que eu trabalho, a gente viu um inventário que se finalizou em 6 meses, tá? Em 6 meses. E era um inventário complexo, com muitos bens, tá? Que teve recolhimento de custas altíssimas, foi mais de 50 mil reais de custas. E eles finalizou em 6 meses, porque o advogado trouxe toda a documentação de cara. E onde é que você encontra a listagem desses documentos? Gente, esses documentos, além de estarem previstos lá no Código de Processo Civil, existe na consolidação normativa da Corregedoria, parte judicial. Se você quiser, é só ir lá no site do Tribunal de Justiça. Você vai lá em consultas, legislação, e você vai encontrar essa consolidação, tá? Consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça, parte judicial. O artigo 303 da consolidação normativa é o que traz o rol de documentos que devem instruir o inventário, tá? É só você se guiar por ali. Você se guiando por ali, você já tem como. A hora que o cliente te procura, você já agiliza com ele. A maior parte dessas certidões, ela é tirada pela internet, tá? São algumas situações que vai precisar, né, do advogado ou do cliente ir até repartições públicas e requerer isso pessoalmente. Na grande maioria dos casos, você tira tudo pela internet. Então, já agiliza. Você já pode entrar com a ação com a maior parte desses documentos ou até todos os documentos na inicial. Teve uma vez, gente, eu trabalhava no gabinete e eu fiquei assim, encantada, de verdade, encantada. Eu falei assim, nossa, se um dia eu precisar de um advogado de inventário, eu vou escolher esse advogado aqui. Ele conseguiu juntar toda a documentação num arrolamento, que é muito mais simples, né? Ele trouxe toda a documentação na inicial. E olha que coisa incrível. Como ele trouxe toda a documentação, o cartório seguiu, inclusive, o que determina esse artigo 303, que é já certificar inicialmente se constam todos esses documentos, né? Ali já do processo. E já veio certificado, porque veio com tudo. E na primeira conclusão, na primeira abertura de conclusão, já foi possível dar sentença nesse arrolamento. Vocês conseguem vislumbrar isso, gente? Que coisa maravilhosa! Imagina um arrolamento que entrou e na primeira conclusão ele já teve a sentença homologando aquela partilha. Isso é incrível, é incrível. Esse então durou menos de 6 meses. Eu te contei desse recente, mas esse recente era um inventário. Né? Tinha custas esse arrolamento que eu estou te contando, que foi na primeira conclusão, era gratuidade de justiça. Mas esse que eu estou te contando de 6 meses, ele tinha custas, tá? Custas complexas, caras, tinha uma grande complexidade dos bens em si, eram muitos bens, e ainda assim, em 6 meses finalizou. E esse arrolamento que eu estou te contando se finalizou praticamente na primeira conclusão, porque já teve sentença, já pôde voltar para o cartório fazer o formal, fazer o alvará, né? Então, é muito importante, advogado, advogada, que você esteja muito atento a esse artigo 303 da consolidação normativa, porque ele traz ali tudo que você precisa para o seu inventário, tá? Para inventário e arrolamento. Ele traz lá direitinho tudo que você tem que juntar para você, acelerar aí os seus processos, tá bom? E para quem tá entrando agora, gente, muito bom ter vocês aqui, tá? Sejam muito bem-vindos. A gente tá fazendo uma live aqui hoje de perguntas e respostas sobre inventários, tá? Já tô aqui há um tempinho já conversando com vocês. Olá a todos. E eu trouxe essas questões de inventário porque eu sei que é uma situação, eu até me expliquei no começo, né, que eu sei que o dia de finados é um dia em que muitas pessoas ficam, né, saudosas pelas pessoas amadas que se foram. E eu pensei em trazer um tema que fosse relacionado a isso, né,
e por que não falar de inventário? E só que eu trouxe essas questões práticas de custas de inventário para que o advogado tenha aí segurança, né, de passar essas informações para o cliente já num primeiro atendimento. Né? Em uma outra live eu tive a oportunidade de conversar com a doutora Ana, que ela é advogada, ela atua até mais na área de família, mas ela me falou sobre isso. Ela virou e falou assim: Daphne, isso que você está ensinando, essa questão das custas, é muito importante que a gente já coloque isso no nosso checklist. Quando a pessoa entre no escritório já para ter o primeiro atendimento, para a gente analisar a situação dela, que a gente já possa, de cara, trazer ali para esse cliente quanto vai custar esse processo. Porque, olha só, outra pergunta interessante que me mandaram aqui, que aí eu vou entrar nisso aqui. A questão é a seguinte, me perguntaram: Daphne, olha só, eu pedi JG porque os herdeiros não tinham uma boa renda, mas o juiz negou. Por que isso acontece? Olha só, isso é muito interessante que vocês saibam. Na ação de inventário, a gratuidade de justiça, ela não é analisada pela capacidade financeira dos herdeiros. Ela é analisada pela capacidade financeira do espólio, tá? Então, se de repente você está entrando com inventário, que às vezes pode ser que os herdeiros de fato sejam pessoas, às vezes até simples, que não tenham uma condição financeira tão boa, mas que essa pessoa que faleceu deixou muitos bens ou deixou valores, tá? Às vezes a pessoa deixou valores a serem levantados em conta bancária, em investimentos. Se essa pessoa deixou muitos bens, não vai ser deferida essa gratuidade de justiça, tá? Porque é analisada a capacidade financeira do espólio e não a capacidade financeira dos herdeiros. Então é muito importante que você saiba isso, até para você fazer, como eu te disse, essa análise já com o seu cliente, a hora que ele chega até você, para você poder fazer a melhor orientação possível desse cliente, tá? E aí, pode ser que aconteça a seguinte situação, que me mandaram isso na caixinha de perguntas essa semana. Ô Daphne, eu posso pedir o levantamento de algum valor para pagar as custas? E a resposta é: pode, tá? É muito comum, inclusive, isso acontecer. E muitos juízes deferem pelo motivo óbvio, né, gente? Se tem lá, se a pessoa que faleceu tinha dinheiro em conta, né? Por que não pedir um levantamento, um alvará, né, para levantar esse valor para poder quitar, né, quitar essas custas do inventário? Então isso acontece sim, acontece com frequência e eu acho que inclusive é uma ótima solução. A única questão que você vai ter que ver é o seguinte: se todos os herdeiros ali estão de acordo, né? Se não vai ter ninguém que vai embarrear isso. Normalmente é difícil, tá, gente? Que alguém, né, fique querendo encrencar com essa situação. E normalmente o juiz condiciona, né? Esse alvará condiciona a questão do inventariante vir depois e comprovar o pagamento das custas com esse valor, né? Então, normalmente não tem nenhum problema e é sim uma ótima solução, tá bom? Hoje essa live é um pouquinho mais curta, tá, gente? Eu já vou encerrando por aqui. Quem entrou mais agora pro final, fica tranquilo, porque essa live tá ficando gravada, então você pode sim entrar aqui de novo e pegar lá desde o início para ver todas as perguntas que eu respondi hoje aqui para vocês, tá bom? E eu quero aproveitar para fazer 2 convites muito especiais. O primeiro convite é para segunda-feira que vem, tá? Segunda-feira que vem, eu fui convidada pela OAB de Bangu para dar uma palestra, vai ser uma palestra online, tá? Se você tiver interesse em participar, você tem que ir lá pelo Instagram da OAB de Bangu, lá tem um link para você poder fazer a inscrição e participar dessa palestra, que vai ser pelo YouTube, tá bom? E, além, né, de segunda-feira, de ter essa palestra, que eu estou super feliz, na terça-feira, a gente tem aqui toda terça o quê? Mão na massa, tá? Terça-feira
é o dia que eu faço com vocês uma grade, que eu abro aqui, faço direitinho, mostro todos os detalhes da grade que você tem que observar para você não errar aí no recolhimento de custas. Porque tudo que eu quero, doutores, doutoras, é mostrar para vocês o caminho para acelerar os seus processos no TJRJ e receber os seus honorários mais rápido através do correto recolhimento das custas. Tá bom? Então eu conto com vocês, espero vocês na segunda, lá na OAB de Bangu, e na terça-feira aqui nesse perfil, no nosso horário especial, que é 20 horas e 42 minutos. Tá bom? Uma ótima noite, espero que todos vocês aproveitem esses dias de descanso, aproveitem o feriado. Aqui a gente vai ter conteúdo todo dia, tá? Tá combinado isso, é minha missão, é meu compromisso com vocês. Todo dia tem conteúdo de qualidade por aqui. Tchau, tchau, até mais!